Recentemente, a capital do Brasil completou 61 anos. Pois é, Brasília já é uma jovem senhora. E como homenagem, como é um assunto muito interessante, eu resolvi falar com vocês hoje sobre turismo de eventos. Mas assim, o que tem a ver, né? Porque Brasília, ela já foi comprovadamente que atualmente o principal turismo que está movimentando a capital é o turismo de eventos. Nós percebemos assim nos últimos anos que vários shows internacionais, vários congressos, vários eventos importantes têm passado por aqui. E isso é tanto que recentemente o governo decidiu privatizar um dos maiores locais que tem em Brasília, que é o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e agora ele faz parte de um pool de empresas que está trabalhando e operacionalizando todos os eventos que passam por lá. Alguns anos atrás, quando eu dava aula de turismo, né, num curso superior de turismo, a gente estudava qual que era a vocação do turismo de Brasília. Existia uma sinalização para ser o turismo de eventos, mas ainda não era. Se falava muito em outros tipos de turismo aqui também, principalmente o turismo cívico. Mas o que acabou emplacando mesmo foi o turismo de eventos, ou como também é chamado, o turismo de negócio. Isso foi comprovado por meio de uma pesquisa do Ministério do Turismo, em que ele aponta que 34,2% de turistas que vêm a Brasília vêm para fazer o turismo de eventos, negócio, né? E negócio. E o que é mais interessante, esse turista, ele gasta 4 vezes a mais do que um turista comum. E por que isso? Porque o turista de eventos, ele movimenta toda a cadeia de turismo. Ele não só vai ali, usufrui um serviço e depois volta para casa. Não, ele movimenta hotéis, ele movimenta o transporte, ele movimenta restaurantes, ele movimenta os pontos atrativos da cidade, ele movimenta também os pontos, os locais onde vão acontecer esses eventos, que podem ser diversos. Inclusive, né, o centro de convenções, um estádio, um ginásio, até mesmo salas em que hotéis oferecem isso. Então, por isso, essa movimentação ela é tão grande. E é por isso que esse gasto também é muito maior do que só um turista que vai para um turismo de lazer, por exemplo. Bom, e não custa lembrar, né, que esse tipo de atividade, que é o turismo de eventos, além dele movimentar toda a cadeia de turismo, ele ainda gera muitos empregos, tanto diretos como indiretos, e o que possibilita gerar renda e também imposto. E já que a grande homenageada do momento é Brasília, vale a pena a gente destacar várias características que ela tem e que é muito importante para que uma cidade possa ter esse tipo de turismo, que é o turismo de eventos. Então, para começar, Brasília ela é muito bem localizada, pelo fato dela estar no centro, né, do país, então isso é um ponto positivo. Ela também é ponto de conexão tanto de voos nacional como internacional. Outra coisa, ela tem uma rede hoteleira muito boa, muito bem centralizada. Ela tem ruas largas, onde que o transporte facilita bastante essa ida e vinda, tanto do aeroporto, como da rodoviária, como de outros pontos. A gastronomia de Brasília também é bem variada, tem comida de vários lugares do país, de vários lugares do mundo, e também diferentes tipos, mais sofisticado, mais simples. Resumindo, tem para todos os gostos. Também ela tem belos pontos turísticos, tem um centro de convenções moderno, tem um estádio muito bom e também ela tem grandes espaços públicos para a realização de eventos. Esse último ponto ele é muito importante, porque essa pesquisa do Ministério do Turismo mostrou que
num cenário pós-pandemia, as pessoas vão procurar locais para ir onde tem mais espaços abertos. Então, um evento onde vai acontecer num espaço público aberto, ele é muito mais procurado do que outros que são fechados. É isso que se espera no futuro. E nessa pesquisa, Brasília acabou aparecendo em quinto lugar, como sendo um lugar que vai ser bastante procurado. E não só isso, que tenha também biossegurança, que tenha higienização, que tenha limpeza. Então, assim, o que essa pesquisa mostrou é que cidades como Brasília, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Maceió, elas conseguem oferecer isso. Então, isso é um ponto muito positivo para quem vai fazer e para quem quer fazer turismo de eventos. Bom, mas vale destacar aqui, gente, que o turismo de eventos ou de negócio, como é comumente chamado, ele, apesar de ser muito comum, ele acontecer mais em locais urbanos, lugares mais industrializados, como eu tô falando aqui vocês, como no caso de São Paulo, né? Como o caso aqui de Brasília, em que tem muita infraestrutura mais voltada mesmo para esse tipo de eventos, ele pode acontecer, e ele acontece muitas vezes em locais que são mais destinados ao turismo de lazer. Acaba que essa parte, né, essa atração que tem que é de lazer, ela acaba puxando alguns eventos por causa disso. Que é no caso, por exemplo, de Florianópolis, de São Luís. Então, acaba sendo um atrativo. Eu já participei de vários eventos em cidades assim, como, por exemplo, já fui em Búzios, que na prática é uma cidade totalmente voltada para o turismo de lazer, né? Por causa das suas belas praias, e, no entanto, houve esse evento que aconteceu num hotel. O hotel tinha um bom espaço voltado para esse tipo de turismo, que é o turismo de eventos, e ficamos lá uma semana participando de um evento que estava acontecendo nesse período. A única exigência, gente, é que tem que ter um hotel ou uma rede hoteleira que comporte essas pessoas, né? Porque as pessoas vão viajar, vão ficar ali alguns dias e elas têm que ter um local para se hospedar. Às vezes nem tem grandes restaurantes, mas é possível contratar um buffet, contratar às vezes até de outra localidade, e eles se instalarem ali naquele período, né, para se fazer aquele evento. Mas a questão da hospedagem, ela tem que ter e tem que acontecer. Não tem muito como fugir disso. Eu tô aqui falando, mas o que é turismo de eventos? Bom, turismo de eventos nada mais é do que um grupo de pessoas que viajam por interesse, tanto profissional como cultural, para participar de algum evento. Esse evento pode ser um congresso, uma feira, uma reunião, uma competição esportiva. Então, e aí elas vão ficar nessa localidade durante um período participando dessas atividades. É isso, gente. Bem simples e bem tranquilo esse conceito. E o que é mais interessante, gente, do turismo de eventos é que ele pode ser criado. Ele não depende de localidade, ele não depende da cidade ter algum tipo de estrutura natural que possa atrair. Então, assim, isso é o mais interessante desse tipo de turismo. Então, por exemplo, a cidade ela não precisa ser grande, ela pode ser uma cidade pequena. E mesmo assim, ela criar um evento de forma que ela atraia turistas, que ela atraiam pessoas para vir participar ali daquele evento. Então, por exemplo, é o caso de uma maratona. Uma maratona, ela atrai diferentes tipos de pessoas. Então, ela vai atrair pessoas que querem participar, quer dizer, os corredores. Ela vai atrair as pessoas que vão assistir, e também ela vai atrair pessoas, por exemplo, ela vai atrair a imprensa, porque a imprensa vai ficar mostrando aquele evento, e isso vai fazer com que divulgue aquela cidade, que divulgue aquela localidade. Isso é muito interessante, por exemplo, lugares em que usa o próprio nome da cidade ou de alguma característica forte que ela tem para fazer o evento.
Então, isso é muito bom. Então, uma cidade, ela pode tanto criar um evento novo, do nada, como ela também pode captar eventos que estão acontecendo. Às vezes, um evento quer ir para uma determinada localidade, mas ele não vai, às vezes, porque é uma localidade muito concorrida, e aí isso acaba encarecendo muito para os produtores daquele evento. Aí o que elas fazem? Vão para uma outra cidade, ou mais perto, ou que seja mais interessante, ou que tenha uma estrutura para aquele tipo de evento melhor. Então, isso é muito interessante. Bom, como eu disse para vocês, um bom exemplo é de maratona. Maratona, ela pode ser aquática, ela pode ser de montanha, ela pode ser corrida de rua, vários tipos diferentes. Quer ver um exemplo ótimo? Em Bento Gonçalves existe uma maratona chamada Wine Room. Olha só que interessante, eles pegaram uma característica da região, que é o vinho, e criaram um evento. Então, as pessoas, os corredores, os competidores, eles correm, eles fazem a maratona ao longo, assim, de vinícolas. Então, à medida que eles estão correndo, eles estão vendo no caminho as vinícolas. E não só isso, as pessoas, quando terminam, elas podem degustar os vinhos, né? Podem comer ali as uvas da região. Então, além de promover o evento, né, atrair pessoas, eles estão também promovendo a principal atividade econômica daquela região, que é o vinho. E o mais interessante, gente, que esse tipo de evento, as pessoas não vão sozinhas, né? Eu sou corredora, eu corro meias maratonas e eu viajo sempre com o grupo, né? Eu corro com um grupo de colegas e a gente viaja sempre para poder participar dessas atividades, dessas corridas, né? Dessas competições. E o interessante é que não são competições em que as pessoas visem ganhar alguma coisa. Na verdade, é mais uma satisfação pessoal, é mais para vencer os seus próprios limites. Então, normalmente as pessoas viajam assim por prazer mesmo, para um deleite pessoal. Uma vez eu viajei para Bombinhas para participar de uma maratona. Só que essa maratona, ela não era uma maratona simples, ela tinha vários níveis de dificuldades. Então, ela era uma ultramaratona. Então, tinham pessoas que viajaram para correr 100 km, outras 80 km, outras 50 km, outra 42 km, que é a maratona mesmo, outras 21 km, que era o meu caso, meia maratona, outras 12 km e outras só 5 km. Observem que aí vários níveis de dificuldades, então atraiu-se vários tipos de pessoas diferentes. E o mais interessante, gente, é numa região belíssima, belíssima. A corrida começou assim em um ponto em que tinha muitas serras, muito morros, e então assim passava-se por praias, maravilhoso o local. Aí muitas pessoas resolveram viajar uma semana antes, foram com as suas famílias e ficaram lá uma semana até acontecer a corrida, que foi num domingo. Eu já fiz várias viagens para turismo de eventos. Então, como eu falei, eu já viajei outras vezes para participar de corridas de rua e viajei também várias vezes para participar de congressos. Tanto eu já viajei como trabalhando, como também como para participar, né? Como uma participante como todas as outras. Em todos, gente, em todos, eu sempre fui com antecedência. Quando era possível, às vezes o evento começava, no caso de um congresso, ele começava na segunda-feira. O que eu fazia? Eu já viajava na sexta. Para quê? Para aproveitar um pouco mais, né? Para aproveitar, às vezes, para conhecer a cidade, quando eu não conhecia, ou às vezes, quando eu já conhecia, mesmo para aproveitar, dar uma descansada antes, né? Fazer um pouco de passeio. Então, eu já fui para o Rio de Janeiro para participar de corrida, e aí eu fui um pouco antes. A corrida acontecia no domingo, eu fui na quinta-feira, e aí aproveitei a gastronomia da cidade, aproveitei para passear, aproveitei as praias.
como da outra vez que eu fui trabalhar num evento que ia começar na segunda-feira. Aí eu viajei na sexta à noite para Vitória, e aí eu aproveitei para conhecer a cidade, eu não conhecia, então eu aproveitei para ficar lá sábado e domingo para conhecer a cidade e a região. Então, da mesma forma que eu fiz isso, várias pessoas fazem. Ou as pessoas vão antes, ou as pessoas ficam depois. E muitas pessoas levam a família. Aproveita e leva a família, porque aí depois que termina o evento, aproveita para fazer um turismo de lazer, para passear e conhecer. Então, observem que o turismo de evento, ele tem essas características. Quais são? A pessoa, ela vai para trabalhar, ou ela vai para participar de um evento, ou ela vai para assistir, né? Então, aí já tem um tipo de geração de renda. Lembrando que essa pessoa gasta 4 vezes mais do que um turista comum. Por quê? Porque ela está movimentando ali toda a cadeia de turismo. Segundo, ela também, ou ela vai antes, ou ela fica depois, então ela aproveita e prolonga um pouco mais os seus dias. Outra coisa, às vezes a pessoa vai, como eu falei no caso lá de Bombinhas, a pessoa vai, gosta da cidade, curte a cidade, aí o que ela faz? Ela programa umas férias depois com calma para voltar e conhecer melhor aquela localidade. O turismo de lazer, ele sofre muito por causa da sazonalidade. As pessoas normalmente só viajam no período do ano. Então, é a época de férias, é a época que todo mundo pode ir. Então, normalmente é bem concentrado esse tipo de turismo. E aí vai muita gente de uma vez, numa época só, há um desgaste ali daquela região, não consegue se atender direito. E já numa outra determinada época, não se tem ninguém, né? É totalmente vazio. E é muito complicado essa questão da sazonalidade, principalmente para o turismo de lazer. Já o turismo de evento, isso aí é controlável. A cidade, ela pode receber eventos em qualquer época do ano. Não tem uma época certa. Principalmente se for congressos, se for feiras, que eles acontecem também durante a semana. Porque as pessoas estão viajando ali a trabalho. Se elas estão viajando a trabalho, elas vão necessariamente durante a semana. Inclusive, se for uma cidade de turismo de lazer, como eu falei, no caso São Luís, no caso Maceió, Florianópolis, é bom que esses eventos aconteçam fora da época de férias, porque a cidade não está tão cheia. E aí é possível se organizar e receber melhores esses turistas. Então, observem que é muito interessante, porque é um evento controlável, que é possível você prever exatamente quando ele vai acontecer. E além disso, é possível prever exatamente quantas pessoas vão, porque você sabe o número de ofertas, de inscrições, de tickets para aquele evento. Então, aquele evento ele vai vender só o tanto que ele comporta. Então, você tem uma noção, é possível dizer com antecedência quantas pessoas estarão naquela região, naquela cidade, naquele período. E também o interessante é que contribui para a formação de clusters, o que nada mais é do que o agrupamento de empresas do mesmo setor, mas que oferecem serviços e atividades diferentes, e que isso possibilita não só melhorar o atendimento ao cliente, ao turista, mas como também ajuda a diminuir os custos de todas as empresas. Por exemplo, elas podem usar o mesmo frete. E ainda, gente, o turismo de evento é o único turismo em que tem um destino obrigatório. Quando uma pessoa vai planejar as férias dela, ela começa a analisar uma série de destinos, né? Vê uma opção aqui, outra opção ali. Ah, eu quero praia, não, eu quero frio, não, eu quero ir para o interior. Então, há muitas opções. Agora, o turismo de eventos não. Há uma programação, há um evento que vai acontecer,
a pessoa quer participar daquele evento, ela quer participar daquele congresso, então ela não tem para onde ir, a não ser para aquela localidade, ela não pode escolher. Então, são características que ajudam muito a localidade nesse sentido, que ajuda muito fazer tudo isso que eu estou falando, programar, escolher, a região ela pode escolher o tipo de evento que ela quer. Então, assim, isso é muito, muito interessante para qualquer economia de qualquer cidade. E falando, assim, em questões de marketing, de divulgação de uma localidade, o turismo de eventos, ele faz esse trabalho de publicidade espontânea. Começa a se falar muito daquele lugar onde vai acontecer o evento. E as pessoas começam a pesquisar para saber onde que é, o que que tem, o que que oferece, o que que é possível fazer. Elas começam a analisar para ver se vale a pena. Ou ir antes, ou ir depois. Então isso é muito bom. Igual eu falei, principalmente se a cidade tem um nome, né? Se o evento tem o nome daquela cidade. Então, é muito interessante isso, é muito legal uma cidade ela aproveitar isso, ela começar a explorar isso, começar a fazer todo um estudo para ver qual que ela tem mais vocação, o que ela tem de interessante. Às vezes, gente, a cidade ela nem tem muita coisa, às vezes ela fala assim, nossa, eu não tenho rede hoteleira boa, eu não tenho um local de evento bom, mas se ela começar a fazer um estudo e ver que é possível ela atrair determinados eventos, é bom para ela, porque ela pode planejar. Ela fala assim, não, a gente pode incentivar a construção de hotel, a construção de centros de eventos, porque isso, com o tempo, ela sabe que vai ter um retorno, ela sabe que vai ser possível. Então, esse estudo, ele é muito interessante, fazer essa pesquisa para fazer esse trabalho. Fazendo todo esse planejamento, é possível, assim, a médio e longo prazo, mudar completamente o tipo de economia que ela tem e ela conseguir, como eu disse, gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar mais impostos. Então é isso, gente. O turismo de eventos é um turismo que está crescendo muito e que vai continuar crescendo. Que apesar da pandemia, ele não vai parar. Tanto que a gente está vendo várias opções, as pessoas continuam querendo viajar, as pessoas continuam querendo fazer as atividades presenciais. Claro que vai mudar um pouquinho a forma que é feito, isso com certeza, mas vai continuar sendo feito, assim, talvez de uma forma mais criativa, mais interessante para todo mundo. Então, vale a pena, toda a cidade, vale a pena pensar, planejar, e ver como que ela pode trabalhar esse tipo de turismo. Porque isso transforma a cidade, transforma a localidade, transforma as pessoas. É um tipo de turismo muito bom de se falar. E Brasília está de parabéns, ela agora com seus 61 anos, e que tudo que a gente quer, que a gente deseja, é que ela continue crescendo e ela continue sendo essa cidade maravilhosa que ela é. Continue curtindo a gente, continue curtindo as nossas aulas e em breve estaremos com novos vídeos.